Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Conforme a gente tinha conversado, a gente vai fazer umas peripécias aqui para poder continuar trazendo a informação para você, mesmo durante a viagem que eu estou fazendo, tá? Então a gente vai tentar trazer de forma mais clara possível, lógico, sem usar dos recursos de tecnologia que a gente tinha do estúdio, né? Mas o importante é a informação que chega até você. Então eu te agradeço, tá? Por receber eu e as minhas notícias dentro da sua casa agora. E já vamos começar com notícia que eu sei que o seu intuito é esse aqui. Vamos falar de uma matéria que foi publicada no jornal O Tempo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Não se deixem intimidar pelo celular rosa. Foi confiscado da minha filha para que eu pudesse trazer as informações para vocês, tá? Reginaldo Lopes acionou Zema no STJ por declarações sobre invasões em Brasília. A peça assinada também pelo novo líder eleito do partido, o deputado Zeca Dirceu, pede esclarecimento do governador sobre as falas em um prazo de 48 horas. Por que eu quero falar sobre isso aqui com você, tá? É o seguinte, você já deve estar sabendo, se você me acompanha, você viu as outras notícias, onde eu disse que o Zema subiu o tom em relação ao governo Lula, tá? Inclusive dizendo que os ataques em Brasília, na visão de Zema, houve falhas ou então intencionalmente ocorreram. Isso para beneficiar Lula, que sem sombra de dúvidas foi o maior beneficiado politicamente por todos os atos que aconteceram. Então o Zema já vem fazendo uma oposição ferrenha, lógico, com olhos em 2026, para realmente fazer uma composição séria de uma oposição ao governo petista. Entretanto, o ex-líder do governo PT na Câmara dos Deputados, que é o Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e agora o atual líder, que é o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, que foi considerado o grande comandante da campanha política, da campanha eleitoral de 2022, e tá sumido o Zé Dirceu, tá? O Zé Dirceu tá fora dos holofotes, e o Zeca Dirceu, que é o filho dele, agora vai tomar um certo protagonismo dentro do partido como líder do governo lá na Câmara dos Deputados. O fato é que aconteceu o seguinte, eles acionaram o STJ para que o Zema preste esclarecimento sobre as falas dele, que ele prove ou qualquer coisa no sentido de que realmente o governo Lula não teve nada a ver com isso. Gente, lembrando que não é só o Lula, tá? Então, não é só o Zema que falou. Tem uma série de invertidas, tá? Uma série de situações que vem trazendo acusações ao Lula e ao Dino. Por exemplo, do próprio Marcos Duval, tá? Que falou que tem uma série de documentos que prova que o governo Lula foi negligente, tá? Então isso é fala do senador Marcos Duval. O próprio deputado Sanderson, que é do Rio Grande do Sul, era apoiador do Bolsonaro, também já trouxe declarações de que sabe que Dino sabia e quer esclarecimento, inclusive vai convocá-lo pela Câmara logo que voltar o processo legislativo, o ano legislativo, a partir do dia 2 de fevereiro. Agora eu vou trazer uma outra matéria aqui bem importante para vocês também, tá? Essa matéria aqui é do jornal A Trombeta e é essa aqui, ó. Lula planeja reuniões com Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, com Maduro e com o presidente de Cuba esse mês. Então a primeira agenda do governo Lula, do petista, será com esses três nomes: Argentina, Venezuela e Cuba, tá? Isso aí acendeu um sinal de alerta novamente, inclusive, no mercado, tá? Tá chamando a atenção do mercado. O encontro deverá ocorrer durante um evento que acontecerá em Buenos Aires. A cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é a CELAC, acontecerá no próximo dia 24 em Buenos Aires, na Argentina, durante o evento. Lula planeja reuniões bilaterais com ao menos 2 chefes de Estado de outros países. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópolis, tá, pessoal? Eu estou usando bastante as informações, inclusive do Metrópolis, porque realmente ela tá trazendo um norte, ela está sendo independente,
tá? Apesar dela ter feito muitos ataques à eleição de Bolsonaro, à gestão de Bolsonaro, ela está se mostrando agora uma mídia que também está tecendo críticas a Lula, trouxe críticas do escândalo lá da ministra que usou o dinheiro do fundo eleitoral em gráficas fantasmas. Então, tudo isso está sendo denunciado pelo Metrópolis e isso está interessante, tá? Tá interessante de analisar a forma que o Metrópolis está agindo. Mas em relação a esse assunto aqui, dos acordos bilaterais do governo Lula, ele já começa mal, tá? Por exemplo, a Venezuela é um país que tem pouco trato com o resto do mundo, ele é isolado, tá? Devido às decisões ditatoriais, às decisões que são tomadas. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho aqui dessa matéria de que Lula vai encontrar com membros da CELAC, tá? Que é o encontro que é o encontro, que é o aglomerado ali de países latino-americanos de esquerda, tá? Por quê? Porque eu vou trazer uma outra matéria aqui que fala o seguinte, ó, de Tarcísio de Freitas, tá? Vou falar sobre o Tarcísio de Freitas, que diz que Bolsonaro não estimulou invasão aos três poderes e sempre condenou a violência. Por que eu tô falando que eu vou pegar o gancho? Porque o Tarcísio de Freitas está em Davos, tá? E o que é o grande ponto aqui? Tarcísio de Freitas está tentando dar continuidade a uma medida do governo Bolsonaro. Na primeira agenda bilateral do Tarcísio de Freitas, ele encontrou o representante da OCDE, tá? E o Brasil vem há tempos tentando ingressar na OCDE. Inclusive, nesse encontro, Tarcísio reiterou as práticas do Brasil no intento de ingressar na OCDE. Só que Lula acabou com a secretaria com o intuito de ingresso na OCDE, com os estudos e práticas para ingresso na OCDE, e ingressou na CELAC, que é o grupo de países esquerdistas latino-americanos. Isso foi muito condenado, tá? Mas eu vou trazer a matéria aqui para vocês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, afirmou nesta segunda-feira à agência EFE que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, tá, não estimulou os ataques de manifestantes contra a sede dos três poderes em Brasília. Tarcísio, que está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, destacou que Bolsonaro condenou imediatamente os ataques ao Palácio do Planalto e às sedes do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal, cometidos no último dia 8 por milhares de manifestantes, tá? Bolsonaro nunca estimulou esse tipo de comportamento, ele sempre condenou a violência, sempre condenou os atos antidemocráticos e a depredação da propriedade pública ou privada. De forma alguma, isso pode ser atribuído a ele. Tarcísio se mostrou aqui um fiel escudeiro ainda, tá, de Bolsonaro, tendo em vista o trabalho, a gratidão que Tarcísio tem por hoje ser o governador daqui do estado de São Paulo, graças a Bolsonaro. E Tarcísio sempre lustro, porque hoje a gente vê duas frentes. Uma frente que quer jogar a pecha em cima do Bolsonaro de toda forma pelos atos que ocorreram em Brasília no dia 8. Entretanto, nomes fortes, tá? Não da política, mas nomes públicos fortes, como por exemplo, o próprio Marco Aurélio de Mello, que é ex-ministro do STF, já falou que a culpa é do próprio STF, que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma. Haja vista que Bolsonaro estava nos Estados Unidos sem qualquer comunicação com qualquer dos integrantes do ato que aconteceu. Então Marco Aurélio fala que a indignação da população é o resultado do que aconteceu em Brasília, tá? Então essas foram as informações. Eu peço desculpa pelo formato, eu peço desculpa por a gente estar fazendo de uma forma que não convencional, mas assim, o importante é que a mensagem chegue até você. Te agradeço por tudo, tá? E coloca nos comentários aí o que a gente pode melhorar durante esse período para trazer o conteúdo aqui para você, tá? Mas logo a gente já está regularizando a situação. Hoje, literalmente, eu estou na estrada ainda, tá? Mas eu não poderia deixar sem
trazer as informações para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.